Então, boa noite. Enquanto os outros não chegam, vamos nos arrumando aqui. Achei aqui. Mas tem que compartilhar com vocês a tela. Então, tela inteira. Aqui está. Compartilhar. Aqui. Está compartilhando. Beleza. Então, aqui nosso famigerada folhinha, que já está com 100 páginas, já teve mais não sei quantas lá de poesia portuguesa. Tá bom, chegou alguém. Vamos ver aqui. É só dar comida de rabo no Gustavo que ele aparece. É o Gustavo? Gustavo. Boa noite, perdão, Gustavo. não tinha visto. Vamos lá, aqui. Pessoal, hoje a gente vai ver mais um poeta chamado Domingos Caldas Barbosa. Esse não aparece muito nos manuais escolares, né? Ele é meio que esquecido, mas ele é um cara bem interessante. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1738. Aí, por volta lá de 1772, já adulto, mudou para Lisboa. Aí ele fez curso de formação religiosa, foi ordenado em 1777, mas ele não era exatamente um padre, assim, um exemplo de padre. Os padres do século XVIII é muito complicado, né? Tinha um padre muito revolucionário, muito adepto das teorias revolucionárias, né? Ele era violonista, fez sucesso como letrista, cantor e foi divulgador da modinha brasileira nos salões portugueses. E era teatrólogo, então ele era músico, né? Ele gostava mesmo de música e música popular. Não era muito dado às coisas de Deus, né? Vamos dizer assim. Então ele popularizou muito a tal da modinha. Foi ele que difundiu a modinha, né? Modinha que nasceu no século XVIII, que é uma composição interessante, tal, que surgiu lá. E depois, pelo século XIX até o início do século XX, a modinha foi uma coisa muito popular no Brasil e em Portugal. Em 1790, ele fundou em Lisboa a Academia das Belas Artes, que era a antiga Academia de Humanidades e futura Nova Arcádia, né? Ele aderiu à Arcádia Romana, né, que era um grupo de poetas lá de Portugal, com o pseudônimo Lereno Selenuntino. Então lembra que os poetas adotavam nomes de pastores para eles, e ele adotou o nome de Lereno. Então tinha lá o Lauceste, o Dirceu, aquele outro chato lá, que era o Albano, português, tudo. Então ele adotou para si Lereno. Só que o Lereno, ao contrário dos outros pastores, os outros pastores sempre tocavam lira, sempre falavam de lira, né? Pega a minha lira e tal, blá, blá, blá. O Lereno não, o Lereno pega a viola. Então ele pega um instrumento popular, extremamente popular, né? E vai tocar viola. Então já é um negócio bem diferente. E assim, ele foi poeta árgade, mas a obra dele está vinculada à canção popular, né? Então ele acabou inclusive influenciando brasileiros e tudo, depois a música popular brasileiras, né, com os seus modinhas e lundus também. Lundu também é um tipo de canção que veio da África, se desenvolveu aqui no Brasil de um jeito muito próprio, né? Então ele influenciou Senhor, Orestes Barbosa, Noel Rosa, né? Chico Buarque não conta porque isso é mediocridade, então vamos ficar só com os outros. Mas ele influenciou bastante a música popular brasileira. Tem um site aqui que tem um. Deixa eu achar aqui. Tem como é que eu posso chamar? Uma sequência dele que é bem legal. Aqui. Deixa eu aumentar o tamanho. Aqui. Vocês estão vendo o site aqui, né? Aham. Beleza. Deixa eu ver se tem algumas informações mais legais aqui, eu acho.
Tá. Então, ó, os teus olhos, os meus olhos. Isso aqui depois a gente vai ver uma outra hora, essas musiquinhas aqui. Então, depois de concluir seus estudos no Colégio dos Jesuítas, serve como soldado na colônia de Sacramento até 1762. Então, ele foi soldado. Né? Olha só. Aqui, manifestou desde cedo, veio satírica, dotes de repentista. Por conta da sátira, indispôs-se com os poderosos e foi para Portugal. Né? Bocage, né? O Bocage era um principal poeta português, a gente já leu a obra dele. Bocage não gostava muito dele, não, tinha meio que inveja dele. Né? Mas ele acabou se tornando um poeta do arcadismo e foi aceito nas rodas lá. E foi apadrinhado principalmente pelo, se não me engano, Curvo Semedo, que é um outro poeta que a gente não viu. Então, vamos ver aqui a trajetória dele. 1763. Em 1763 ele embarca para Portugal, vai estudar em Coimbra. Em 770, as modinhas e lumbus que ele compunha tiveram amplo eco tanto no tempo em que foram criadas, né, quanto no imaginário popular, a ponto de serem confundidas com a música de domínio público, segundo Silvio Romero relata na História da Literatura Brasileira. É uma obra importante aqui da literatura brasileira, da nossa história. Depois de estabelecer-se em Portugal, para estudar em Coimbra, ele começa a apresentar modinhas e lumbus para a corte de Dona Maria I. Então ela vai ser reunida num livro chamado Viola de Lereno, que está aqui, que eu já mostrei algumas vezes, né, que é esse aqui. Eles são dois tomos, né? Esse aqui está reunido os dois no mesmo volume aqui. Ele vai lançar em 1798. Aí outros escritores portugueses, com outros escritores mesmo, com a oposição do Bocage, que é o Bocage Curvo Semedo, ele funda essa academia Nova Arcádia de Lisboa, né, com o nome de Lereno. Depois vocês vão ver como é que era. Acho que aqui não tem mais nada. Então é isso. Ele vai morrer no século XIX, em 1800, no limiar do século XIX, 1800, 1800 e pouquinho. E, como eu falei para vocês, é um tipo de poesia muito diferente dessas, quer dizer, vai ter aquela mesma tônica de falar do amor, de falar do pastor se declarando para a pastora, mas sem aqueles lugares comuns do arcadismo mais clássico, vai ser mais voltado para a canção popular mesmo. Então, tudo isso aqui era feito para ser cantado. Depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como que seria cantado hoje em dia, né? Então, ó, vou morrendo devagar. Eu sei, cruel, que tu gostas, sim gostas de me matar. Morre por dar-te mais gosto, vou morrendo devagar. Então você vê que é aquela mesma postura, né? Do pastor conversando com a pastora, mas você vê que já é uma composição mais popular zona, né? Ele vai repetir se vou morrendo devagar, né, como um estribilho no final de todas as estrofes. Então são quadras, né? Eu gosto de morrer por ti, tu gosta de ver me expirar. Como isto é morte de gosto, vou morrendo devagar. Então, como se tivesse um acordo aí entre ele e a mulher, né? Amor nos uniu em vida, na morte nos quer juntar. Eu, para ver como morres, vou morrendo devagar. Perder a vida é perder-te, não tenho que me apressar. Como te perco morrendo, vou morrendo devagar. Ele vai fazendo essas brincadeirinhas, né? O veneno do ciúme já principia a lavrar. Entre pungentes suspeitas, vou morrendo devagar. Já me vai calando as veias teu veneno de agradar. E gostando de morrer, vou morrendo devagar. Quando não vejo os teus olhos, sinto-me então a expirar. Sustentado de esperanças, vou morrendo devagar. Os ciúmes e as saudades, cruel morte vem me dar. Vou morrendo aos pedaços, vou morrendo devagar. Então é isso. É esse tipo de... tem mais, peraí. É feliz entre as desgraças quem logo pode acabar. Eu, por ser mais desgraçado, vou morrendo devagar. A morte, enfim, vem prender-me. Já não lhe posso escapar. Mas abrigado a teu nome, vou morrendo devagar. Então,
ele vai fazendo essa brincadeirinha, né, dessas várias situações do conflito amoroso, né, assim, do jogo amoroso entre ele, a pastora e tudo, e ele sempre vai falar, né, vai jogar para que ele vai morrendo devagar, porque o amor sempre vai encaminhar, vai sempre representar de alguma forma a morte para ele, de morrer de amores, né? Então, vocês veem que é um tipo de composição mais simples, né? E agora eu quero saber de vocês, assim, com essa introdução, que esse é um dos poemas mais famosos dele. O que vocês acharam? Gostaram do senhor Domingos Caldas Barbosa? Gostaram da biografia dele também? Diga lá, Samuel, você que entrou em primeiro hoje. Sim, eu achei interessante. Tipo, esse poema, a parte mais específica desse poema, que é o tema, eu achei legal ele fazendo esse gingado com romance, morte, romance, morte, romance, morte. Incrível. Legal. E você, Gustavo? Eu também. Então, vamos lá. O nome do teu pastor, que é uma cantiga. Então vai ter uma estrutura, vai ter a mesma estrutura, vai chamar de cantiga, mas ó, no tronco de um verde loiro, me manda escrever amor, misturado com teu nome, com teu nome, o meu nome, o nome do teu pastor. Então isso aqui você vê que tem uma feição mais já daquele arcadismo mais clássico no conteúdo, né? Então num tronco de um verde louro, né? O amor mandou ele escrever o nome dela misturado com o dele, né? O nome do seu pastor. Então já remete mais aquele arcadismo um pouquinho mais clássico. 1000 abelhas curiosas revoando de redor chupam teu nome deixando o nome do teu pastor. Então, nessa situação que as abelhinhas vão lá e naquele tronco elas vão sugar a seiva, né, sugar o que tem ali e vão deixar o nome dele ali. Ou seja, vão separar os dois. De um raminho pendurado, novo emplumado cantor, suspirava ali de fronte o nome do teu pastor. Então, esse novo emplumado cantor, o que, que é? Um passarinho, né? Emplumado cantor, com plumas. Então, o passarinho está cantando o nome dele. Então, estou vendo que esse poema mais gracioso, falando desses idílios amorosos, dessas coisas, né? O amor em meio à natureza. A lília, soberba lília, lília é o nome da pastora. De onde vem tanto rancor? Tu me viste, não me leste o nome do teu pastor. Ele está se lamentando com ela porque ela não leu o nome dele escrito lá. Já não se via o teu nome. Bando levou o roubador. Bando, a abelha, né, tirou dali o nome dela. E ficou só desgraçado o nome do teu pastor. O teu nome que roubaram, a novo mel dá sabor, sem o misto da amargura do nome do teu pastor. Então, olha que legal que ele fez nessa estrofezinha aqui. Então, aquela seiva que as abelhas sugaram, né, que era o nome dela ali sangrado no tronco do louro, foi embora para virar mel doce. Né? E o nome dele ficou ali o quê? Amargo. Por quê? Porque ficou sozinho. Então ele jogou com essa questão dos sabores, doce e amargo. Né? E acabou, é isso. Então é só esse retrato poético mesmo da natureza, de falar dos nomes dos dois escritos na árvore. Não é bem Sem bonitinho. dúvidas é rápido. Oi? Sem dúvidas é rápido. É. Lundum em louvor de uma brasileira adotiva. Então esse é o lundu, que é uma moda você pode chamar de lundum ou lundu, né? Uma moda africana que se incorporou no Brasil, né? Misturou com a quadra portuguesa e virou uma coisa própria aqui do Brasil. Eu vi correndo hoje o Tejo, então ele está escrevendo isso em Portugal. Vinha soberbo e vaidoso, ele está humanizando a natureza, né? Humanizando o rio. Só por ter nas suas margens um meigo lundum gostoso. Então é como se o Tejo trouxesse nele próprio, né, a ginga dessa modinha afro-brasileira, vamos dizer assim. Que lindas voltas que fez, estendido pela praia. Queria beijar-lhe os pés. Se o lundum bem conhecera, quem o havia cadançar. De gosto mesmo morrera, sem poder nunca chegar. Então ele está falando que o lundu é uma coisa deliciosa, gostosa, e quem conhecesse, né, ia morrer de tanta vontade, né, de tanto gosto. Ai, vence os fandangos e as gigas, a chulice do mundum. Então ele diz que é, a ginga, né, do lundum, ela vence
aliás, a chulice do Lundum, chulice não de ser algo chulo, mas vamos dizer, o gingado mesmo, a melodia do Lundum vence, né, os fandangos, vence as danças espanholas, no caso, portuguesas. Quem me havia de dizer, mas a coisa é verdadeira, que Lisboa produziu uma linda brasileira, né? A linda brasileira é a modinha, né? Então, sendo produzida em Lisboa, sendo produzida em Portugal. Ai, beleza, e as outras são pela pátria, esta pela natureza. Tomara que visse a gente como nhanhá dança aqui. Olha que ele vai usando esses termos, né? Já afro-brasileiros, né? Nhanhá. Nhanhá dança aqui. Talvez que o seu coração tivesse mestre dali. Ele está falando que queria ver as mulatas brasileiras dançando lá em Portugal também. Aí, companheiro, não será ou sim será. É o jeitinho brasileiro, o jeitinho é brasileiro. Ele está falando, né? Ele está falando do jeitinho brasileiro sendo apresentado para os portugueses, o pessoal se maravilhando com aquilo, achando muito bonito e tudo. Uns olhos assim voltados, cabeça inclinada assim, os passinhos assim dados, que vem entender com mim. Então, ele inclusive usa um português que não é muito castiço, não é muito culto, né? Então, com mim, ele vai adaptando, vai fazendo como não é muito perfeito o verso, mas ele vai fazendo que é aquela coisa para tocar na viola e o pessoal dançar. Aí afeto, Lundum entendeu como eu, a gente estava inquieto. Um lavar em seco a roupa, um saltinho cai não cai. O coração brasileiro aos seus pés caindo vai. Aí esperanças e nas chulices de lá, mas é de cá nas mudanças. Então, chulices de lá do Brasil. De cá nas mudanças, então ele se adapta ao jeito português também. Esse lundume da vida, quando vejo assim dançar, mas temo se continua que Lundum me há de matar. A lembrança, amor me trouxe o Lundum para meter-me na dança. Nhanhá faz um pé de banco, né, isso é algum passo que eles davam, né? Com seus quindins se propôs, tinha lançado seus laços, aperta sim mais os nós. A doçura, as lobelas de Nhanhá apertam minha ternura. Então ele tá falando da Nhanhá, né, que é a moça que está dançando para ele. Logo que Nhanhá saiu, logo que Nhanhá dançou, o cravo que tinha no peito envergonhado murchou. Então isso aqui não tem muito conteúdo, assim, profundo, igual aos outros poemas setecentistas que a gente viu. É só mais são versos para dança mesmo, né, para música. Ai que peito, se quiser flores bem novas, aqui tem amor perfeito, pois segues as danças de lá, os de lá deve querer. E se tem de lá melindres, nunca tenha mal me quer. Ai delírio, que ela semeia saudades do enxerto do meu martim. Então, assim, isso aqui teria que ser cantado, né? Eu não sei se eu acho essa modinha aí, né, esse lundu, para ser para vocês escutarem. Tem umas outras modinhas aqui deles, né? A modinha mais comum achar. Então, esse lundu é meio confuso mesmo, porque teria que ser musicado. Agora tem esse A Ternura Brasileira. Ele era apaixonado pelas coisas do Brasil, né? Então, ó, não posso negar, não posso por mais que queira, que o meu coração se abrasa de ternura brasileira. Uma alma singela e rude sempre foi mais verdadeira. A minha por si é própria da ternura brasileira, de ternura brasileira. Então ele vai ficar repetindo, isso aí é modinha, tá com cantiga, né? Mas é uma modinha, cantiga, mais ou menos igual. Lembra na última idade a paixão lá da primeira, tenho nos últimos dias a ternura brasileira. Vejo a carrancuda morte ameigar sua viseira. Olha isso que legal. Ameigar sua viseira, assim, ele vê a morte com aquela cara carrancuda, né? Ficar mais meiga, ficar com a feição mais meiga. Por ver que ao matar me estraga a ternura brasileira. Então a própria morte se compadece que quando ela vir buscar ele, né, ela vai estragar a ternura brasileira. Então a morte tem dó de matar um brasileiro, né, de levar um brasileiro. Carente que chega a barca, aqui me chama a carreira, vê que o batel vai curvando com a ternura brasileira. Então ele vai sendo levado pela morte, né, pelo Caronte,
vamos lá para o pós-vida, e aqui você está vendo que ele vai ser levado para o Campos Elíseos, e que ele está sendo levado num barco, tudo. Por quê? Porque aqui é aquela influência clássica ainda da mitologia grega no meio ali. Mal piso sobre os Elíseos, o cara se acha, né? Ele tá falando, outros Campos Elíseos. Outra sombra companheira chega, pasme, e não conhece a ternura brasileira. Então, um brasileiro chegando aos Campos Elíseos. Então, ele chega alguém lá, uma sombra, né? Algum falecido que está lá no Campos Elíseos e não reconhece. Vejo a infeliz rainha que morre em ampla fogueira, por não achar em Enéas a ternura brasileira. Então, agora ele está fazendo referência lá a... Cadê? Tá para lá. Tá fazendo referência à Eneida, né? Da rainha que morreu, né? em, em, em Troia, pegando fogo, né? Porque Enéas não tinha a ternura brasileira. O que Enéas fez? Levou o pai e deixou a mulher para morrer, né? Enfim, do mundo a última parte não tem frase lisonjeira. As três que tem não conhecem a ternura brasileira. No mundo a última, que ele repetiu, né? Do mundo a última parte foi sempre em amar primeira. Pode as três servir de exemplo a ternura brasileira. Então ele fica falando sobre a ternura brasileira, sobre esse modo do brasileiro, modo brasileiro de ser mais, vamos dizer assim, mais terno, né? Então ele fala do jeito do Brasil. Então você vê que ele tem essa paixão pelo Brasil e ele escreve sobre o Brasil lá em Portugal, né? Com saudade da sua terra, e ele leva a cultura da sua terra para os portugueses, né? Então isso é muito legal. E a cultura da terra dele já era uma cultura que já se uniu tanto com a cultura do país onde ele está, né, que é Portugal, com a cultura africana. E daí foi fazendo um carnaval, vamos dizer assim, ali em Portugal. Certo? Deixa eu ver se é o Pedro que está falando conosco. E aí, estão gostando do Domingos Sim, Caldas até agora Barbosa? sim. Até agora sim. Vocês vão ver que vai ser sempre essas coisinhas mais simples mesmo, mas são interessantes, não são ruins, né? Vamos ver. Lundum. Eu tenho uma nhanhazinha a quem tiro meu chapéu. É tão bela, tão galante, parece coisa do céu. Então ele fala que ele tem uma nhanhazinha. E quando fala nhanhazinha, isso é termo, vamos dizer assim, é linguajar herdado do afro-brasileiro, sabe? Então ele levou isso para Portugal. Ai, céu, esta é a minha Iá. O seu moleque sou eu. Então, moleque, Iá, você tá vendo que ele vai pondo essas africanidades na linguagem e vai adaptando isso para a poesia do século XVIII. Mas isso aqui, por exemplo, não tem quase nada de arcadismo mesmo, né? Ele vai fazer mesmo uma canção popular. Eu tenho uma nhanhazinha que eu não posso entender. Depois de me ver penar, só então diz que me quer. Então, aqui mais ou menos aquela coisa, né? Ela quer ver ele sofrer, depois que ele sofrer bastante por ela, daí ela vai querer saber jogar com ele. Ai, céu, ela é minha Iá, o seu moleque sou eu. Eu tenho uma nhanhazinha melhor que há nesta rua. Não há dengue como o seu, nem chulice como a sua. Ai, céu, ela é minha Iá e o seu moleque sou eu. E eu tenho uma nhanhazinha muito guapa, muito rica. Olha que legal, ele põe guapa, ele vai misturando coisas do castelhano que foram herdadas para nossa língua, né? O ser formosa me agrada, o ser ingrata me pica de picar, né? Então, ai céu, ela é minha Iá, o seu moleque sou eu. Isso aqui ele vai repetindo, né? Que é um estribilhozinho da canção. Eu tenho uma nhanhazinha de quem sou sempre moleque. Ela vê-me estar ardendo e não me abana com um leque. Ai céu, ela é minha Iá e o seu moleque sou eu. Então, Iaiá, pessoal, é como assim, como se fosse uma senhora, né? Uma dona de um escravo e o moleque, para vocês lembrarem um pouquinho do contexto de Brasil do século XVIII até XIX, tudo. Iaiá é a senhora, é a sinhá, é a dona de um escravo, geralmente um escravo doméstico. O moleque, geralmente, era um escravo doméstico.
né, que levava recados, que cuidava de coisas da casa e tudo mais, e ficava acudindo as moças, né, das famílias ricas, vamos dizer assim, das famílias que tinham escravos. Então essas meninas eram chamadas de Iaiá, né? Vamos dizer assim, a patroa era Sinhá, né? E a filha da patroa era Iaiá. Né? E as Iaiás tinham seus moleques, as suas mucamas, tudo, as suas negrinhas. E daí ele diz que ele é o moleque dela. Mas por que ele diz que ele é o moleque dela? Porque ele está dizendo que ele é como se fosse o escravo dela pelo amor. Então ele está repetindo um tema muito usado no arcadismo, muito usado na poesia setecentista lá, desde o Albano e da Damiana, aquele poema gigantesco, desde o Cláudio Manuel da Costa, vai todo esse negócio do homem se ver escravo da mulher, acorrentado por ela, né? Por mais correntes invisíveis, que são as correntes do amor, só que aqui ele vai aculturar isso para essa questão dela ser uma nhanhazinha, né, uma iaiazinha, né? Aqui eu tenho uma iaiazinha por quem chora o coração. O tanto chorei por ela que fiquei sendo chorão. Ai, céu, ela é minha iá, o seu moleque sou eu. Então ele se vê como um moleque, como um escravo doméstico de uma iaiá, né, de uma mocinha de família, tudo, que tem lá o seu escravo, que faz tudo que ela quer, né, atende todas as suas vontades. Então ele fez uma adaptação para a cultura popular, para a música popular, de lugares comuns da poesia do tempo dele, né, que é a poesia Arcade. Isso aqui é muito legal. Dundum de cantigas vagas. Isso é do Xarapim. Xarapim é legal. Xarapim, eu bem estava. Xarapim, pessoal, a mesma coisa que xará. Tá? Então, xará. Então, tá conversando com um colega dele, com um amigo dele. Né? Mas na gíria popular. Xarapim, eu bem estava, alegre nesta aleluia. Mas para ver-me triste veio o amor da minha cuia, na cuia na cabeça. Então, de novo, o amor, que é o Cupido, o Deus do amor, foi lá e deu na cabeça dele. Né? Então ele estava alegre. Né? Então, nesta aleluia, de novo, termos que aleluia não é um termo africano, mas os escravos começaram a usar aleluia como termo que significava alegria também para eles. Então ele fala, Xarapim, estava alegre nessa aleluia, veio me fazer triste o quê? O amor deu na cabeça dele. Já não sabe meu xarapim o que o amor me faz passar. Anda por dentro de mim de noite e dia a ralar. Então o amor está lá, mexendo com ele. Meu xarapim, já não posso aturar mais tanta arenga. O meu gênio deu a casca, metido nesta moenga. Eu falando agora com gírias de português. Amor comigo é tirano, mostra-me um modo bem cru. Tem-me mexido as entranhas, que estou todo feito angu. Então, de novo, africanidades, né? Ele mistura, vamos lá, lusitanismo com africanidades na poesia. Se visse o meu coração, por força havia ter dó, mas porque o amor o tem posto, mais que mole quingombô. Mais mole que quingombô. Então, deixa eu até ver aqui, eu não vi o vocabulário disso aqui. Mas isso aqui é africanismo, com certeza. Não quero copiar isso. Vamos ver o significado de quingombô. Quiabo. Quiabo. Né? Mais mole que quiabo. Tem nhanhá, certo nhonhó, não temo que me desbanque, porque sou calda de açúcar e ele apenas mel de tanque. Então, nhanhá, nhonhó, nhonhó é um outro rapaz que está competindo com ele, vamos dizer, que é o rival dele. E ele não tem medo que o cara desbanque ele, ou seja, que tome o lugar dele, porque ele se vê como calda de açúcar e o cara é apenas mel de tanque. Então, calda de açúcar é algo superior, é algo que já foi mais refinado. O cara é mel de tanque, né? Ou seja, ele é mais grosseiro. Nhanhá cheia de cholices, que tanto quem diz afeta, queima tanto a quem a adora, como queima malagueta. Então, está comparando ela a um tempero, né? Algo que queima, como queima, né, a pimenta. Xarapim, tome o exemplo dos casos que vêm de mim. Disse Amara de lembrar-se que disse seu xarapim. Opa, Pedro, boa noite. Tá chegando no finalzinho já.
tenha compaixão, tenha dó de mim, porque eu me mereço, sou seu xarapim. Então, né, então ele está falando depois, né, ele está falando com um parça dele, vamos dizer, com um amigo dele, né, um xará, que ele chama de xarapim, só que ele fala que ele é o xarapim dela também, ele é o xarazinho dela, ele é o queridinho dela. Né? Então vocês veem aqui o Domingos Caldas Barbosa usando esses termos, né, meio africanos, meio portugueses, para essas músicas que vão ser próprias ali do, do cancioneiro, vamos dizer assim, dele, né? Deixa eu ver, agora que o Pedro chegou, eu vou colocar então, vou terminar de ler esses poemas na semana que vem, tá? E eu vou colocar para vocês agora um pouquinho da música. Vocês vão estranhar, tá? Não vai ser algo que vocês vão estranhar. Cadê? Cadê? Professor, eu consumo música russa, professor. Não vou estranhar isso. Não é aqui. Ou é aqui sim? É que sim. Então vamos ver as cantigas que nós temos do Senhor Domingos Caldas Barbosa. Vou tirar aqui o negocinho aqui. Ó, essa aqui é Os Teus Olhos, os Meus Olhos. Vamos ver então. Vamos ver uma outra. Aqui no finzinho, eu acho. Aqui. Então, Vou falar. eu não entendi direito o que foi dito, mas por algum motivo a métrica e a melodia desse negócio é bem familiar. Sim, porque isso aí é que você não estava no comecinho, Pedro. Primeiro que são portugueses que estão cantando, né? Daí você vai ficar meio perdido mesmo. Estão falando aquela língua lusitana, né? Mas eles estão. Essa métrica, isso aí deu origem, vamos dizer assim, à música popular brasileira, aquela primeira música popular brasileira. São as modinhas, que depois ficaram muito famosas no século XIX. Então, você está reconhecendo que isso, vamos dizer assim, está nas raízes das músicas que foram se popularizando no Brasil. Tem uma outra aqui, ó, do Marcos Portugal, que também é o Lereno, né? Vamos dizer assim, o Domingos Caldas Barbosa. Deixa eu ver aqui.
Essa aí, pessoal, é uma modinha não é do Caldas Barbosa, é do Marcos Portugal, mas ela é bem famosa, chama Você Trata Amor em Brinca, quer dizer, você trata amor em brinca, você brinca com amor, né? E não é para zombar e tudo. Mas o Caldas Barbosa, ele executava bastante isso aí também. Tá? Deixa eu ver se eu acho coisas dele aqui para vocês. Caldas Barbosa. Ninguém Morre de Ciúme. Tem uma modinha bem curtinha dele aqui que chama Ninguém Morre de Ciúme. Quer ver? Para ter qualidade melhor. Tem um disco dele de melodia de um dia de 50 minutos aqui. Depois eu vou jogar para vocês. Ó. Vamos ver. Benzinho. Vocês imaginam isso no século XVIII, sendo levado lá em Portugal e tudo, é diferente, né? Foi meio difícil de escutar porque a gravação não é muito boa. Deixa eu ver. O Me Deixa. Me Deixa. Deixa eu ver, Triste Lereno. Esse aqui, o texto dele, a música é anônima. A melodia é de alguém desconhecido.
Ver umas coisas aqui. Ó, vocês estão conseguindo ler essas letrinhas aqui? Sim. Então isso aqui é a modinha, né, que ele escreveu. Isso aí foi cantado por cantoras líricas portuguesas, então fica meio difícil de vocês entenderem o que elas estão cantando, né, porque elas estão cantando com aquela melodia toda e com aquele sotaque, a gravação não é muito boa. A triste Lerena perde seu gado, sofre essa perda, firme e calado, porém não pode sofrer coitado, perder Lília, seu bem-amado. Então, Lília é a pastora para quem ele se declara. Então, vocês veem que essa música, esse canto delas é acompanhado da viola, por isso que é a viola de Lereno, e não a lira de Lereno, né, que já muda, porque vai para a música popular. Tem a seara o sol crestado, e a nova perda viu sem enfado. Então, viu é de viu, né? Porém não pode sofrer cortado, perder a lira, o seu bem-amado. Então, assim, tudo bem que ele perca o gado, tudo bem que ele perca a safra dele, o que ele não pode perder é o amor da vida dele, que é a Líria. Líria, não Lília, né, que é a pastora dele. Então, ventos lhe arrancam o olmo estimado, ele sossego o tem notado. Ele sossego tem notado. Então, ele não está nem aí, né? Quantas desgraças, porém, não pode sofrer cortado, perder Lília, seu bem-amado. Quantas desgraças lhe manda o fado, fado que é o destino, né? Sofre sem nunca ter murmurado, porém não pode sofrer coitado, perder Lília, seu bem-amado. Ou seja, ele pode perder todas as coisas que ele perde nesse mundo, menos a amada. Né? Era prudente, era calado, nem um gemido tinha soltado, porém não pode sofrer coitado, o perder Lília, seu bem-amado. Hoje com vozes sobressaltado, grita Lereno dessabiado, porém não pode sofrer coitado, perder Lília, seu bem-amado. Saibam os outros que tem amado, ele confessa que desgraçado, bosque, searas, choupana e gado davam-lhe sempre menos cuidado, porém não pode sofrer coitado, perder Lília, seu bem-amado. De um menino cego e vendado, o seu segredo tornar baldado, porém não pode sofrer coitado, perder Lília, seu bem-amado. Seja o exemplo de um desgraçado, lição aos outros do mesmo estado, porém não pode sofrer coitado, perder Lília, seu bem-amado. Então é isso. Né? Pode se revelar o segredo dele, pode tudo, toda desgraça pode acontecer com ele, só não pode perder a mulher amada dele, que é a Lília, né? Que no caso é a pastora a quem ele se declara. Né? O Lereno, que é o pastor que ele adotou de nome para ele. Deixa eu perguntar aqui, deixa eu só colocar de volta esse aqui. Achar vocês aqui, vocês estão aqui. Vocês gostaram dessa do Domingos Caldas Barbosa? Sim, pra caramba, os últimos textos foram uma mistura de gírias e palavras que foi incrível, foi uma sopa cultural. Legal, sopa cultural, bem legal. E você, Pedro, você chegou no finzinho, mas o que você achou do Domingos Caldas Barbosa? Eu curti. Só Curtiu? deu pra entender muita coisa, mas, tipo, da métrica lá do negócio, eu realmente gostei. Uhum. Se desse pra, tipo, como é que eu peguei muito no final, não entendi direito, mas do que eu entendi, eu curti. Tá certo. E você, Gustavo? Eu gostei bastante. Surpreendentemente, eu gostei das músicas, eu achei elas agradáveis. Uhum. As palavras que ele usou, né, nos versinhos ali, eu achei elas algumas um pouco confusas, que Uhum. era muito nha, 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 e É meio complicado. muito termo popular, que na época era um pouco mais conhecido, né? Termo popular que vem ali da mistura do africano com português e tal. E para ele era muito normal, isso para ele era muito, muito corriqueiro, né? Mas que ele usa, por exemplo, quiombo lá, que é o quiabo, né? A gente não usa. Isso se perdeu lá no tempo. Mas legal que vocês gostaram. Eu gostei que você gostou das músicas. Você gostou das músicas também, Samuel?
Sim, eu gostei, deu pra pegar o espírito do que é passado. Uhum, legal. Dá pra ver que é uma cantiga assim que expressa um pouco de tristeza, né? Porque ele pode perder tudo menos a amada. Tá certo? Pedro gostou das músicas também, né? Pedro gosta de músicas diferentes, como ele próprio disse ali. Sim? Pedro? E Pedro mutou. Não, professor, tipo, Hum. é que eu achei, tipo, a melodia métrica bem familiar mesmo, tipo, Uhum. curti. É, mas é que isso é coisa que está na raiz da nossa música aqui no Brasil, né? Então você vai achar coisas familiares mesmo. Bom, pessoal, para hoje era isso. Semana que vem a gente vai ler mais alguns poemas do Domingos Caldas Barbosa, talvez alguns do Curvo Sem Medo, que eu esqueci de pôr entre os portugueses, tá certo? E é isso aí. Que bom que vocês gostaram, né? Vou me despedir de vocês, tem que fazer uma prova pro primeiro ano amanhã, tá certo? E a gente se vê aí essa semana. Amanhã vocês vão ter o Para Gostar de Ler com o Marcelo, né? Não sei se vocês conseguem no horário mais cedo com ele, tá? E a gente se vê então por aqui no Meet na sexta-feira, tá certo? Para ver lá o teatro do Caldeirão de la Barca, tá certo? Um grande abraço para vocês, boa noite e se agasalhem, tá bom? Abração, gente. Até, Até professor. mais. Até mais, Professor, professor. também.